Começa agora aqui pela TV Grandourados o programa Espaço Saúde e Bem-Estar. Neste programa você vai poder acompanhar a saúde da população douradense e saber como que a cidade tem se preparado para lidar com a doença. Você vai acompanhar também uma entrevista com a empresária Tânia Facim, que há 4 anos descobriu um câncer de mama. Você vai saber quais são os desafios que ela tem enfrentado para superar a doença. E para este programa vamos conversar com o Dr. Davi Vieira, que é oncologista e um dos diretores do Hospital do Câncer em Dourados. Mas antes, vamos conhecer os nossos apoiadores. Dr. Davi, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e assim podemos esclarecer algumas dúvidas a respeito do câncer. Boa tarde, Roseli. É um prazer estar com vocês. Estamos à disposição para elucidar as perguntas. Doutor, o Ministério da Saúde divulgou no final do ano passado que para este ano de 2014, cerca de 580 mil novos casos de câncer devem surgir no Brasil. Como que você avalia essa estimativa? Roseli, a gente avalia com muita preocupação e, na verdade, reflete realmente a realidade do que está acontecendo, não só no Brasil como no mundo. Ou seja, o aumento do número de casos de câncer. Isso se deve muito a alguns fatores, principalmente ao envelhecimento da população. A gente sabe que o câncer é mais incidente quanto mais a população envelhece. Nossos hábitos de vida, como álcool, cigarro, alimentação de má qualidade, estresse, enfim, nosso estilo de vida moderno com esses hábitos associados de tabagismo, etilismo, dentre outras coisas, nossa exposição a mais vírus, mais bactérias. Isso tudo leva à lesão do DNA e a população envelhecendo mais, infelizmente, os números de casos de câncer, a tendência é uma tendência mundial, não só do Brasil. Tá certo. E a respeito da água, doutora, aqui de Dourados, que a gente sabe que é uma água contaminada pelos agrotóxicos. E recentemente a gente viu uma reportagem também falando que a água é uma das preocupações muito grande, inclusive do Ministério Público, né, para que haja uma melhoria na qualidade da água que nós ingerimos. Infelizmente essa é outra situação muito importante. A gente sabe que o acúmulo do agrotóxico no corpo humano ao longo dos anos, por menor quantidade que seja, mas ele ao longo do tempo se acumulando, faz a lesão na célula, lesão do DNA, e leva a uma mutação genética, e essa mutação genética que na verdade é a origem da célula cancerosa. Então isso é uma realidade. A gente precisa realmente sempre estar atento à qualidade da água e análises mais profundas precisam ser feitas e de tempos em tempos para que a gente consiga saber a concentração de agrotóxico que nós estamos consumindo na água. Uma coisa é certa, os estudos já são bem claros de que esses acúmulos de agrotóxico e metais pesados na água levam ao dano do DNA, que é o material genético que leva às células cancerosas. Então vejo como um assunto de fundamental importância, um assunto de saúde pública que precisa ser tratado com a maior seriedade possível. E se tratando da água, doutor, os filtros conseguem amenizar o prejuízo, digamos assim, no organismo? Infelizmente não de forma 100%, não de forma integral. Esses filtros eles conseguem depurar resíduos, fazer esterilização do ponto de vista de bactérias, micro-organismos, mas infelizmente na parte de agrotóxico ela não consegue, muitos deles não conseguem fazer essa água ficar de certa forma livre do agrotóxico. Então o ideal seria talvez a compra de água mineral também envasada, de fontes termais, águas minerais, e não a ingestão da água diretamente da torneira. Tá certo, doutor. Para quem detecta a doença logo no início, tem mais chance de ser curada, isso é uma realidade, né? Esse é outro ponto fundamental que a gente vê, em que quanto mais precoce a doença é diagnosticada, maior a chance de cura da paciente. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental que a gente gostaria de deixar aqui para os seus ouvintes, telespectadores, que procure, faça a prevenção, porque eu quero citar um exemplo, no câncer de mama, por exemplo, nos casos iniciais, de 10 mulheres, 9 vão estar vivas e curadas em 5 anos. E ao contrário, nos casos avançados, somente uma mulher em 10 vai estar viva em 5 anos.
Então veja que o percentual é muito grande. O percentual é totalmente diferente, é de 90% para 10%. Então acho que o ponto fundamental em relação ao câncer é a prevenção e o seu diagnóstico precoce. E a mamografia detecta logo na fase inicial? Sim, a mamografia, não só ela, mas associado ao ultrassom e em algumas vezes até ressonância magnética, mas a mamografia já de rotina, se a mulher tiver isso conscientemente de que ela tenha que fazer a mamografia a partir dos 40, 45 anos, já muitos casos serão diagnosticados na fase inicial. Tá certo. E aqui na cidade de Dourados, doutor, quais são os tipos de câncer mais comuns? Na verdade, segue o padrão do Brasil, né? A gente, como mais comum é o câncer de pele, que a gente fala câncer de pele não melanoma, que é o câncer de pele o basocelular, espinocelular, que é o câncer também em função da incidência do raio, né, ultravioleta do sol, exposição solar crônica. Haja vista que aqui muitas das pessoas são de origem italiana, alemã, enfim, descendência europeia, né, de ascendência europeia, e que tem uma pele muito branca e que ficaram na zona rural, expostas ao sol sem proteção. Então esse é o câncer principal, o câncer de pele. Fora esse, aí na mulher a gente tem o de mama e o de colo de útero, que são os mais comuns. E no homem a gente fala, além do câncer de pele, fora ele, que é o principal nos dois, câncer de próstata e pulmão. E junto, aumentando a incidência nos dois sexos, o câncer do trato gastrointestinal, que é o câncer do intestino, câncer de colo, né, câncer coloretal e câncer gástrico. Mas te diria que na mulher mama e colo de útero e no homem próstata e pulmão. Certo. Você disse no início do programa que a doença ela está se aumentando devido à faixa etária também, né, que as pessoas estão envelhecendo. Mas existe uma faixa etária assim que a pessoa tem mais, ela é mais propensa a ter a doença? Não, na verdade uma faixa etária em si não, mas eu quero te dizer assim, quanto mais idosa a paciente, maior chance dela ter. Porque deixa eu te fazer um raciocínio. Na verdade, todos nós, ao longo da vida, vamos produzir célula geneticamente errada, alterada. E não todo mundo não vai ter câncer todo dia, porque nosso sistema imune e o nosso sistema de defesa do corpo, ele num bom estado de funcionamento, ele vai, combate essa célula e a detém. Então, com o envelhecimento, esses mecanismos também de reparo dessas lesões do DNA, junto com esses fatores agressores como o álcool, uso de cigarro, a exposição a bactérias, vírus, má alimentação, estresse, esse mecanismo de destruição dessas células errôneas geneticamente, se perde. Então a pessoa com a idade, por isso que a gente diz, com a idade ela está mais tempo exposta ao acúmulo de agrotóxicos, de metais pesados, enfim, e aí a chance dela ter um câncer é maior com o aumento da idade. Tá certo, doutor. Vamos falar agora do Hospital do Câncer aqui em Dourados. Você, como um dos diretores, como que está o andamento do hospital? Olha, eu vejo com bons olhos, é uma felicidade muito grande falar do Hospital do Câncer de Dourados, que é uma luta nossa desde quando nós chegamos, junto com o Hospital Evangélico e a Associação de Combate ao Câncer e a Rede Feminina de Combate ao Câncer, entidades que sempre estiveram juntas em prol da construção daquela estrutura que não melhorou só para o médico, aliás, melhorou muito mais para o paciente, que tem hoje uma estrutura física, um ambiente de atendimento majoritariamente SUS, diria para você em torno de 90%, com qualidade muito boa. Então a gente fica muito satisfeito em poder hoje estar dizendo que Dourados tem essa estrutura para oferecer o mesmo tratamento de grandes centros e com uma estrutura física muito boa e com aparelhos bons e com um corpo clínico bom. Então é uma coisa muito gratificante. Mas ainda existe uma certa resistência pela população, porque eu tenho conversado com algumas pessoas que tiveram a doença e foram para Barretos, mesmo já tendo essa estrutura aqui. Talvez seja uma falta de elas terem conhecimento dessa estrutura? Eu diria que sim. Eu acho que Dourados e o estado do Mato Grosso do Sul como um todo, assim como outros estados da federação, Rondônia, Pará, Mato Grosso, são muito carentes de serviços especializados em oncologia. Então essa nossa realidade do Hospital do Câncer aqui é coisa agora de 5, 6 anos que está se sedimentando. Então talvez por essa ausência de um serviço especializado de qualidade,
as pessoas já tinham essa coisa, esse hábito de procurar outros centros. E acho que hoje as pessoas indo lá conhecer, conversando com muitos pacientes que inclusive vão para outros locais e digam, doutor, eu vou ficar aqui porque estou perto da minha família e o que vai fazer lá vai fazer aqui. Certo. Então eu diria para as pessoas que procurem se orientar, se buscar uma informação, buscar uma opinião de quem já fez o tratamento e por só de estar perto da família, não ter que se deslocar aí em viagens, enfim, eu acho que as pessoas conhecendo vão entender que hoje nós já temos condição de tratar a maioria dos casos de câncer. Sem contar que evita o estresse da viagem, né, o deslocamento e também o apoio da família conta, né, numa recuperação. Sem dúvida, porque na verdade a família toda está mobilizada e você imagina você tá lá, fez um tratamento de quimioterapia, de radioterapia, ter que pegar a estrada, então a gente realmente, a orientação médica é de que Dourados hoje tem condição de fazer um atendimento na grande maioria, em 99% dos casos de câncer, né? Tá certo. Doutor, em termos de prevenção, como que a população pode, né, recorrer a uma prevenção? Assim, eu acredito que a saúde de Dourados, né, saúde pública não oferece recursos para a população, mas de que forma que pode se prevenir, além de cuidar da alimentação, como você disse, do estresse, né? Na verdade o que a gente fala é que a mudança do hábito de vida, desde alimentação saudável, atividade física, evitar a obesidade, não ingerir álcool, não fazer uso do cigarro, enfim, ter de certa forma uma vida menos estressante, esses são os primordiais para que a gente tenha um bem-estar físico e mental, e o câncer entra nesse rol de doenças que podem ser prevenidas com essas atitudes. Especificamente no câncer, eu te diria que a mulher deveria fazer a mamografia a partir dos 40, 45 anos, de maneira geral, e o preventivo do colo de útero, que também é outra doença muito incidente na região, inclusive com casos muito avançados. E no homem, a realização da prevenção para o câncer de próstata, que é feita pelo exame de sangue e pelo toque retal, que também é um tabu, que os homens precisam enfrentar isso e se conscientizarem, né? Se conscientizar e mudar aquela atitude machista de não se submeter ao exame, e o câncer de pulmão, fazendo um raio-x de tórax, enfim. Então é difícil realmente o sistema público conseguir, pelo número da população cada vez mais crescente, conseguir fazer programas que abordem toda a população. Certo. Então a gente os programas tentam focar aquelas populações de maior risco, enfim, dependendo de tal idade, mulher, mamografia a partir dos 40, 45 anos, o homem a partir dos 50 anos da próstata. Então existe uma dificuldade muito grande da rede pública, não só em Dourados, no Brasil inteiro, de fazer essa prevenção de forma total para a população. A respeito, doutor, da rede pública, existe uma obrigatoriedade que o município deve prestar atendimento para o paciente que apresentar um quadro canceroso, né? Como que está isso aqui no nosso município? Aqui no nosso município foi sancionada essa lei há alguns meses, essa lei que o paciente tem que, após o diagnóstico, começar o tratamento em 60 dias. Isso eu te falo com bastante tranquilidade, que a gente já vem fazendo isso há muito tempo, o doente já começa o tratamento antes desse período preconizado pelo Ministério, que hoje inclusive é lei. Então a gente fica bem tranquilo em dizer que aqui em Dourados a gente consegue fazer o tratamento após a biópsia, quando o doente já tem o diagnóstico, ele inicia bem antes desse período de 60 dias. O grande problema é essa prevenção, essa fase pré-diagnóstico. O doente às vezes tem o sintoma e precisa fazer a biópsia, precisa fazer algum exame para diagnosticar se é ou não o câncer. Essa é a fase que a gente ainda sofre muito pela dificuldade de abranger toda essa população. Mas após o diagnóstico a gente consegue, a gente está bem adequado em relação a esse período de 60 dias. A gente consegue começar o tratamento bem antes desse período. E o Hospital do Câncer também atende a demanda da região, né? Sim, lembrar que o hospital não atende só Dourados, atende a macro-região de Dourados, que é composta aí por 36 municípios. E ali, sempre parado na frente do hospital, tem ambulâncias de Naviraí, Viema, Ponta Porã, Deodápolis, enfim. Carapó. De Carapó, de toda a macro-região. Com certeza. Então a gente atende toda a macro-região e por isso que a gente precisa cada vez mais ampliar e melhorar nosso atendimento. Doutor, e para finalizar, eu gostaria que você
explicasse pra gente a respeito, tem muitas pessoas que veem no câncer uma sentença de morte. E como que elas podem mudar esse conceito, né? Porque é difícil mudar a cabeça de uma pessoa e isso acaba até trazendo doença para ela. Né? Roseli, uma boa pergunta. Isso é uma boa colocação. Eu acho que as pessoas marcam muito mais a gente os casos ruins, as coisas ruins. E as coisas boas, os casos que evoluíram bem, a gente não se lembra, né? É verdade. Então eu convido as pessoas a realmente irem ao Hospital do Câncer ou pegar uma informação com o vizinho. Desses casos, nós temos inúmeros de casos de pessoas que estão curadas, né? Que estão com a doença controlada, enfim. E que dizer com isso que o câncer não é mais uma sentença de morte, ainda mais se diagnosticado numa fase inicial, precocemente, e por isso que eu queria, se pudesse ficar alguma coisa de mensagem aqui hoje, é essa mensagem de que a prevenção e o diagnóstico precoce é fundamental. E nós temos lá inúmeros pacientes que estão curados e que as pessoas não precisam mais entender o câncer como uma sentença de morte, porque tem muito o que se fazer hoje em dia, principalmente se pegar numa fase precoce da doença. Certo. Doutor, para finalizar então, a dica é prevenir enquanto pode, né? Sem dúvida, volto a dizer e gostaria de frisar isso. Se precisar, se puder ficar uma mensagem a você e aos telespectadores, é que vamos fazer a prevenção, porque a prevenção que vai nos levar a um diagnóstico precoce, e o diagnóstico precoce é que nos leva a uma chance grande de cura dessa doença, realmente que se você perder o controle, se ela já estiver numa fase avançada, realmente é muito complicado você tratar. Mas numa fase inicial, que você consiga fazer a prevenção e diagnosticar precocemente, tem grande chance da pessoa estar curada e estar com a sua vida normal depois do tratamento. Então, eu gostaria de deixar isso como mensagem principal de hoje. Tá certo, doutor. Eu quero agradecer a sua presença aqui no programa Espaço Saúde e Bem-Estar e dizer que estamos sempre com as portas abertas para quando você quiser vir falar sobre o Hospital do Câncer, né? Então a gente está sempre dando oportunidades para que a população também ganhe com isso, né? Então, muito obrigada. Obrigado a eu, Roseli, é um prazer. Estou à disposição para vir falar de outros tipos de câncer, especificamente de cada tipo de câncer. E é um prazer estar aqui e ter falado com você e com os seus telespectadores. Tânia, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa Espaço Saúde e Bem-Estar, por ter aceito o nosso convite e poder contribuir com a população através do seu depoimento. Eu queria te perguntar, em primeiro momento, como que você descobriu a doença? Então, a doença, como eu havia dito, as mulheres começam a fazer a mamografia a partir dos 40 anos de idade. Então, aqui no nosso estado, nós não temos isso, que a mulher com 18 anos já precisa de uma mamografia. Então, a partir dos 40, eu tinha 36 anos de idade quando descobri. Na verdade, eu não havia feito nem o exame, não sabia, não imaginava, não sentia uma dor, e sendo que eu já tinha um câncer de 5 a 8 anos. O médico detectou que era 5 a 8 anos o período que eu tinha. E um dia eu levantei pela manhã e Deus me falou que eu estava com câncer, e para mim na frente do espelho que pôr a mão no meu seio que eu estava com câncer. E eu fiz isso aí, procurei um médico, contei para ele, o médico falou, olha, nós vamos examinar, vamos ver, mas eu acho que não é nada. E foi detectado câncer de mama. Eu fiz a biópsia e aí deu um grau mais ou menos 3, de origem rara, infiltrativo e que tinha que operar rapidamente. Nossa, esse foi o resultado que deu. E em que ano que foi? 2009, fevereiro de 2009. De 2009. Uhum. E você disse que nesse período você já estava com câncer de 5 a 8 anos. Quando eu tive o meu segundo filho, eu já estava com câncer. Nossa. E eu nunca senti nenhuma dor, nada. Porque geralmente a mulher olha porque ele começou mais profundo do seio. Então mesmo apalpando, ele não sentia. Ele começou lá de dentro, ele veio depois vindo mais para fora, por isso que não sentia. Então às vezes eu fazia o exame em casa, mas não foi detectar no ultrassom esse profundo, nem a mamografia não pegou. Nem no toque também, quando o médico fez? Nem no toque.
No toque, depois que eu falei com o médico, no toque ele sentiu, né, que embaixo do seio esquerdo tinha alguma coisa. Ele falou, ó, de repente é um cisto que a gente tira até aqui no consultório médico. Entendi. Eu acho que é uma coisa simples, mas como você está me falando que é câncer e você disse que Deus falou com você, eu vou pedir mais exames. E foi onde que ele pediu a mamografia, ultrassom de mama e uma biópsia. E na mamografia acusou? Acusou na mamografia, mas só a biópsia que fala se é câncer maligno ou não. Ah, entendo. Tânia, e você disse que o seu era grau 3, né? Aqui deu grau 3. Nos exames aqui de Dourados deu grau 3. Na verdade são 4 tipos, né? Eu não sei quantos tipos que é, né? Mas aqui deu esse grau 3. E eu fiquei muito assustada porque a médica falou que era de origem rara, infiltrativo, espalhava rapidamente, tinha que fazer a cirurgia, tipo, já preparar os exames para outra semana já fazer. E foi onde que nós decidimos ir lá para Barretos. Para Barretos? Porque na época não tinha o Hospital do Câncer, né? Aqui em Dourados. Não estava começando. E aí o que acontece? Lá em Barretos nós tínhamos alguns clientes e amigos nossos que tinham ido para lá. E eles gostaram do tratamento, do atendimento. Teve pessoas que falaram, não, fica aqui em Dourados, você tem plano de saúde, faz pelo plano de saúde. Só que naquele momento nós sentimos mais segurança de ir para Barretos. Campo Grande também já tem, né? Bastante recurso. Mas pelo fato de a gente saber que Barretos é o centro, né? E por conhecer pessoas que já fizeram lá, né? Porque lá quando a pessoa chega, há uma junta médica de 10 médicos, eles pegam o caso daquela pessoa e decidem qual tratamento que vai fazer. No meu caso, né, teve que tirar toda a mama, porque ele já tinha tomado 3 quadrantes. Então ele começou do fundo e veio vindo para fora, só que ele pegou 3 partes do seio. Então por isso eles tratam assim, que tem que tirar tudo mesmo, não adianta. Na verdade o câncer, a gente no momento do tratamento não pode se preocupar com a estética. A gente tem que se preocupar com a cura da doença. E resolver o problema, né? E resolveu. E foi rápido assim a cirurgia, desde que você descobriu? Quanto tempo mais ou menos? Em março fui para Barretos, aí repeti todos os exames novamente. Você descobriu em fevereiro e aí em março você foi? Isso, aí fui em março para Barretos, repeti os exames, lá deu grau 1. Grau 1? Um câncer mais comum, que anda lentamente. Por isso que de 5 a 8 anos, se eu não senti nada, ele estava andando lentamente. Entendo. Então ele demora muito. Só que ele já tinha atingido embaixo do braço também, assim, já tinha metástases, né? Eu não esvaziei a axila, mas havia metástases nas axilas. E com a quimioterapia, que posteriormente você chegou a fazer quimioterapia, Fiz a quimio, fiz a rádio. Você fez a cirurgia em março, depois em seguida começou... Em maio, né? Em maio eu fiz a cirurgia, dia 27 de maio, acho que foi. Depois de 30 dias já começou a quimioterapia. A quimioterapia, assim, para mulher é muito difícil, porque Tânia, por quê? Muda o nosso sistema nervoso. No meu caso, assim, eu tinha orado para Deus e falava, Senhor, eu não quero nunca vomitar, porque as mulheres faziam muito isso, Passam né? mal, eu não quero passar mal assim. Eu engordei com cada quimioterapia 2,5 kg. Engordou? Normalmente é o contrário, né? Engordei, Eu via muitas mulheres chegando assim com 40 quilos. Lá em Barretos, né, às vezes é de ambulância, durante o período da quimioterapia elas ficavam internadas, e eu falei assim, Deus, eu não quero isso pra mim não, porque ficar internado para tomar quimioterapia 6 meses, cada 21 dias, né, eu tomei 6 quimioterapia cada 21 dias. Então, e assim, cada vez que você fazia quimioterapia, você ia pra lá? Eu ia pra lá. Não ficou 6 meses? Não. O dia que eu tomava, a gente fica muito mal. Então eu vinha bem quietinha assim no carro, deitada, porque lá não tem aeroporto também. Agora que tá uma briga para ter o aeroporto lá. Então eu vinha deitado no carro e ficava uma semana de cama. 5 a 7 dias. Ficava ali esses 5, 7 dias, aí já levantava bem, ia trabalhar, e não tinha saía. Não tinha nada. Graças a Deus eu nunca tive náuseas. E você ficava deitada por qual motivo? Te dava indisposição? Muita dor no corpo. Dor no corpo? Uma dor nas pernas, assim, terrível. Parece, assim, que tinha passado um trator em cima da perna. E a cabeça ficava, assim, não podia ouvir barulho. Ficava, assim, para tomar banho, se a água fosse no rosto, assim, parece que vai morrer afogada.
umas coisas assim que sentia. Uma semana assim era bem terrível, e depois já ficava boa. Ficava bem, né? E a cada 21 dias, a cada 21 dias. A cada 21 dias, a pessoa faz um exame de sangue para verificar a imunidade dela subiu ou não. Sim. Se não subir, ela não pode fazer. Se chegar onde que tem que chegar, ela pode fazer. Certo. E daí, eu não lembro se era 2.500 plaquetas, não lembro agora certinho quantos que era. Então, eu olhava, fazia o exame aqui em Dourados, olhava, e aí eu ia. Se não tivesse, eu não podia ir. E aconteceu alguma vez que você não podia ir? Graças a Deus. Que bom. Até o médico ensinou lá, eu tomava muito suco de maçã puro, né, para subir a imunidade. E o Herbalife que ajudou também. Herbalife, aquela multivitaminas, né? Certo. Eu tomei o Herbalife, ele pediu para mim tomar depois também, assim, se eu pudesse dar sequência tomar Herbalife por mais Foi um o médico tempo. Que prescreveu para você? Eles indicaram para mim. Indicaram, né? Tânia, e você disse que você precisou fazer a retirada da mama. Como que fica a autoestima da mulher nessa situação? Assim, por mais que você esteja preparado, Roseli, você fala, eu estou preparada, eu vou tirar o seio, eu estou preparada, mas o impacto que dá quando você se depara diante do espelho e vê você sem mama, sim, você fica assim arrasada mesmo, é normal. O dia que eu cheguei lá no hotel, eu saí do hospital, aí cheguei no hotel, quando eu olhei no espelho, eu comecei a chorar. Só que eu só chorei aquele dia, chorei, falei, Deus, me dá força, né? E daquele dia em diante, é como se não tivesse tirado o seio. Eu continuei a vida normalmente, eu nunca tive vergonha do meu esposo e ele nunca me olhou diferente porque não tinha uma mama. Esse período assim foi um período assim de muito apoio da família mesmo, porque eu nunca me senti rejeitada em momento nenhum. Isso ajuda muito. Até o médico em Barretos, ele fala assim, o médico falou para nós, né? Primeiro é Deus. Porque cada caso de câncer é um caso. Existe pessoas que depende da reação de cada um. Então, primeiro é Deus na vida da família. Segundo, o apoio da família, do paciente, né? Segundo, o apoio da família. E terceiro, a medicina. Então, você tem que querer viver, você não pode desanimar. E nesse período, assim, até eu conheci uma mulher que ela descobriu o câncer e falou, olha, para mim não tem mais jeito. Eu não tenho mais jeito, eu vou morrer mesmo, câncer não tem cura. E essa mulher, eu acompanhei assim 15 dias, ela morreu. Ela não queria mais comer 15 dias. Ela ficou lá em Barretos, não queria mais comer, não queria saber de mais nada, disse que não tinha jeito para ela e não teve. Por quê? Porque ela não tinha vontade de viver, ela se entregou. E lá você vê muitas pessoas assim, que não têm vontade de viver e realmente a doença, ela deixa a doença tomar conta. Ela se entrega totalmente à doença. Agora, aquela pessoa que tem um motivo para viver, um motivo para lutar, tem um filho, tem um esposo, tem uma família, a pessoa não, tem que viver porque eu tenho alguém que me ama, alguém que eu tenho que cuidar. Essa pessoa, ela se esforça, ela vai, ela busca, ela tenta sair da cama, porque durante o período da quimioterapia, se a pessoa não se esforçar, ela não levanta da cama. Nossa, ela tem que se esforçar, ela tem que ter vontade de levantar e sair. Que é esse período de uma semana, mais ou menos. É muito difícil, esse período de uma semana, mas se você deixar, você fica mais dias. Mais dias. E você conseguia dormir, pelo menos? Ficar bem assim para dormir? Eu dormia. Dormia mais do que o normal? Sentia muito sono? Dormia bastante. Nossa, na verdade, fica tomando os medicamentos, né? E já fica sonolento. Já fica sonolento. Os medicamentos para não sentir dor, para ficar melhor, para dormir, aí você vai se sentindo melhor. E quando você chega em Barretos, que você só vê pessoas com o mesmo problema que o seu, dá um certo desespero ou acredito que com você tenha sido diferente, porque você disse desde o início que Deus te falou que você estava com aquele problema. Então, se certamente Ele disse, é porque Ele já tinha um plano de cura na sua vida, né? Na verdade, Deus me fortaleceu muito, porque quando Deus falou comigo, depois Ele me mostrou um monte bem grande, assim, um morro todo de mata fechada, e lá atrás Ele falou que estava a minha vitória. Então Deus falou comigo, não importa o que você vai passar, porque atrás do monte está a tua vitória, então você caminha rumo à tua vitória. Então quando eu cheguei lá em Barretos, eu vi, assim, é um tratar de Deus para as pessoas que vão fazer um tratamento de câncer, porque lá as pessoas estavam animadas. Os pacientes são animados, felizes, falando assim, olha, eu já passei. Tem muita gente que fala para você, eu já passei, olha, eu faço tratamento há 10 anos, há 5 anos, há 15 anos. E na verdade, quando você chega lá, você se depara com a situação, eu vi assim, o meu caso,
praticamente não era nada diante de tantas pessoas. Eu vi muita gente sem rosto, eu lembro assim que marcou uma menininha sem a perna, né, e o cabelinho dela tinha caído. Ela mostrou a foto de quando ela tinha um cabelo bem comprido, loirinho, e ela falou: tia, eu só vou voltar para minha cidade quando crescer minha perna. Então essas coisas assim comovem muito a gente. Eu vi um rapaz também que o câncer tomou todo o corpo dele, então só salvava a medula. Ele tinha 32 anos. Todo o corpo? Todo o corpo. Todos os órgãos estavam já contaminados, comprometidos. O que o médico fez? Retirou a medula por 7 dias e avisou a família que talvez ele não voltaria. E por 7 dias ele tomou quimioterapia fortíssima. Aí voltaram a colocar a medula e, graças a Deus, ele estava lá. Quando eu fui assim, forte, já estava só indo uma vez a cada 6 meses. Estava recuperado também. Já estava recuperado. Que bênção. Você falou que na época o câncer também deu um problema no braço, né? Isso. Na axila. Isso, deu metástase e o médico queria retirar. Né, abrir a axila e esvaziar. Só que quando esvazia a axila, na verdade a mulher não pode tirar a cutícula. Então assim como Deus falou para mim que eu estava com câncer, eu e meu esposo oramos e Deus ministrou no nosso coração para não esvaziar a axila, que é o impossível dele na minha vida, para mim testemunhar. Entendi. E o que nós fizemos? A gente assinou lá um termo, né, que nós não iríamos fazer, ficou sob nossa responsabilidade. Mas assim, a pessoa tem que ir fazer todos os exames, fazer todos os procedimentos certinho, porque Deus trabalha diferente na vida de cada um, né? Esse foi o trabalhar na minha vida. Igual quando eu fui fazer a cirurgia, eu falei: Deus vai fazer, Deus falou: vai, você vai ter que passar. Então eu fiz essa cirurgia de retirada da mama. Agora, quando o médico pediu para esvaziar a axila, do mesmo jeito Deus me iniciou para não fazer. Por isso que eu não fiz. E hoje, o que o médico diz? Tá tudo normal, que não tem nada, eu faço todos os exames. Até o ano passado eu ia a cada 6 meses. Agora o médico me passou uma vez por ano. Né? Provavelmente, em nome de Jesus, no mês 11 desse ano, acaba o meu remédio, que eu tomo um remédio todos os dias. Ele é por 5 anos. É o período que eles consideram de risco. De risco, né? Esse remédio, ele é tipo uma quimioterapia. Toma todos os dias. E ele toma, depois de 5 anos, eu vou repetir todos os exames e aí eles vão me dar alta. Aí eles vão marcar, de repente eu vou lá uma vez a cada ano. Não sei, aí eu não sei como que é o procedimento depois de 5 anos para frente, né? Na verdade, eu conversei com outras pessoas, né, que passaram por esse problema e depois de 5 anos é isso mesmo. É recomendável pelo menos a cada 1 ano repetir os exames, né? Ontem eu estava conversando com um amigo nosso que a filha dele tratou lá em Barretos. Ela tinha 12 anos de idade. Nossa. E ela vai hoje a cada um ano, uma vez por ano. E ela tem 22 anos. Mas então, graças a Deus nunca mais teve nada. Ela teve na garganta, né? Fez cirurgia por 2 vezes, mas agora ela, graças a Deus, está curada. Só faz o acompanhamento, uma vez por ano faz os exames, leva lá, porque eles aceitam os exames daqui. Então uma vez por ano, eu faço todos os exames e levo, eles olham, está tudo certinho, porque em Dourados já teve médicos que se especializaram em Barretos. Até eu faço sempre ali no CDM, que tem um doutor, Hilton, japonesinho, lá no CDM. Eu conversei com o doutor Davi antes de falar com você, conversei um pouco com ele, e o doutor Davi comenta mesmo que Dourados está muito avançado, que o Hospital do Câncer é uma referência aqui para a cidade e a região. Que benção. Ô Tânia, e com relação à reconstrução da mama, como que foi? A reconstrução, igual lá em Barretos eles fazem reconstrução. Qualquer plano de saúde ou Sistema Único de Saúde, eles dão a reconstrução da mama. Então a mulher não precisa se preocupar. Na verdade é um pouco demorado, em 3 etapas. Não adianta falar que vai fazer e vai ficar bom. Eu já fiz 2 etapas e falta uma. Então, no meu caso, eu optei de tirar músculo das costas, trazer para frente pele, que eu fiquei sem pele e sem músculo no seio, né? Ficou reto. E aí colocou silicone, foi enchendo de 20 ml a cada 20 dias, 30 dias, colocava de 20 em 20 ml. Ele chegou a um patamar assim que o médico falou: não tá bom, o tamanho tá do tamanho do outro. Aí ele fez uma outra cirurgia, corrigindo os pontos, porque ele espicha muito, né? Conforme o silicone vai espichando, os pontos também vão espichando. Sim. Aí eu fiz essa cirurgia ano passado de correção,
E eu posso fazer a cirurgia agora do reconstrução do bico, só que eu vou deixar só para o ano que vem. Eu não quero uma folga de... É verdade, de correria, médico, hospital, né? Também. Porque não é uma coisa que vai reconstruir do dia para a noite, a mulher não adianta. E assim, o médico falou que se você faz as etapas certas, no prazo certo, o que acontece? Ele vai cada vez tentar chegar mais à perfeição. Agora, a pessoa que quer sair já, tem que tirar toda a mama, ela quer sair da sala de cirurgia já com o seio pronto. Lá em Barretos eles dão uma opção pra gente. Você quer colocar já o silicone e sair com a mama pronta, você pode. Mas a opção melhor é não colocar o silicone. Por quê? Porque o silicone ele não é preparado para receber a rádio. Então, quando o silicone recebe a rádio, ele resseca e ele fica todo deformado. E aí a pessoa tem que esperar um período maior para a retirada desse silicone. Então vai ser uma cirurgia mais complicada, porque aquele corpo estranho, ele ficou duro, deformado, ali onde que era o seio. E aí ele fica às vezes machucando a pessoa assim por dentro da pele. Isso. Vira tipo um plástico duro. Então, a pessoa às vezes demora mais para poder fazer a reconstrução depois. Então, ela fica assim com o seio deformado, se sentindo mal. E se a pessoa optar ficar sem o seio, hoje existe seio de silicone que você põe dentro do sutiã, fica normal, ninguém nota. Você pode sair tranquila. E assim, o que as pessoas têm que cuidar, quem passar por uma situação dessa, de ter um caso de câncer, tem que cuidar assim, porque todo mundo fica com dó da gente. Então, imagino. Assim, todo mundo fica com dó. E se você aceitar isso, essa pena que todo mundo tem de você, às vezes você começa a ficar deprimida, você começa a sentir, eu sou coitadinha mesmo. E não é. Você não é. Você tem que pensar que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. É verdade. Que você vai passar por aquilo. Eu mesmo percebi, quando eu colocava lenço, quando caiu o cabelo, as pessoas ficavam assim, todo mundo comovido, né? E aí eu passei a usar peruca. Várias perucas, usei várias perucas nesse período, porque como a gente... O esposo agradeceu, né? Cada dia uma esposa diferente. Isso, a gente faz contabilidade, né? Então tinha uma cliente que ela me emprestava muita peruca das manequins, né? Então um dia eu colocava uma peruca ruiva, outro dia uma loira, e assim ia. Então foi assim... eu me sentia melhor, me arrumava. E na verdade, você, de uma situação difícil, ruim de passar, ainda você conseguiu arrumar uma maneira de deixá-la mais alegre e feliz, né? Isso. A pessoa não pode se entregar, a pessoa tem que querer viver mesmo. Eu queria que você deixasse para os nossos telespectadores, né, uma mensagem de apoio, de incentivo para quem está passando hoje por uma situação como a sua, né? Porque eu imagino que a pessoa deve ficar muito desesperada e às vezes não sabe nem por onde começar. Tem dificuldades, mas como o seu depoimento vai ser muito bom para que as pessoas possam, né, saber que passo elas devem dar a partir do momento que recebem um diagnóstico desse, né? Na verdade, o que aconteceu comigo, pelo apoio familiar que eu tive, foi muito grande. Assim, o meu esposo, ele falou, eu largo tudo para cuidar de você. Então, o apoio familiar é muito importante, queria frisar de novo. Então, ele falou, para mim nada importa, o que importa é você. Eu vou cuidar de você até quando Deus permitir. Então, para a pessoa não desistir, não parar de lutar, porque aquela situação, quando a pessoa está passando, parece que não tem mais fim. A época da quimioterapia, a pessoa fala, meu Deus, isso aqui nunca vai passar, né? Eu vou ficar o resto da vida sentindo esse mal-estar, mas não, passa tudo. Essa parte passa tudo. A pessoa não precisa se preocupar, porque na quimioterapia enche o rosto, a boca, o corpo dá algumas modificações, mas depois do tempo o corpo vai voltando, o rosto volta. Muitas mulheres hoje eu vejo que estão mais bonitas, né, depois do tratamento do que antes. Você é o caso, porque eu te conheço, né? Te conheço antes de você ter tido esse problema. E hoje, quando você chegou aqui no estúdio da TV, até tomei um susto. Falei, nossa, como que a Tânia tá super bonita. Parabéns. Amém. Mas por que isso? Porque a mulher, ela depois que ela passa por uma situação dessa, ela passa a ver a vida de forma diferente, passa a viver cada dia como se fosse único. E valorizar mais as pessoas que estão perto, a família, valorizar o ar que Deus dá para respirar a cada dia. Mas, Tânia, eu fico muito feliz de saber que você está tão bem assim, né? E já se passaram 4 anos. 4 anos. E você já está na fase, na reta de chegada, né, com o tratamento.
Que Deus possa continuar abençoando a sua vida grandemente em todos os aspectos. Amém. A família linda que você tem, que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. O programa Espaço Saúde e Bem-Estar é exibido aqui na TV Grandourados diariamente às 10 horas, com reprise às 23 horas. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa.